Olá, está no ar o programa Fé na Estrada Especial e hoje vamos viajar por uma selva de pedra, o município mais populoso do país, São Paulo. Vamos conhecer o lugar onde pessoas eram enforcadas e o órgão alemão de 480 tubos, instrumento raríssimo, hein? Só existem 2 em todo o mundo. E vamos relembrar também como foi a caravana das Santas Chagas em terras paulistas. Agora, vamos direto para o lugar da primeira construção do período colonial em São Paulo. O repórter Marcos Martins nos leva para conhecer paredes históricas, levantadas com sangue de boi, gordura animal, fibras vegetais e barro. O pátio do colégio é rico em história e fé. A Fundação de São Paulo está diretamente ligada à presença dos padres jesuítas na cidade. E o pátio do colégio é palco dessa e de muitas outras histórias que você vai conhecer no programa de hoje. O prédio fica no local considerado o berço da cidade de São Paulo, um marco histórico. Mas não foi essa construção que testemunhou o nascimento da megalópole, que tem hoje mais de 12 milhões de habitantes. A primeira construção do período colonial foi aqui, uma cabana de pau a pique singela, onde os padres jesuítas catequizavam, ensinavam, residiam. Então foi uma cabana de pau a pique, onde começou o primeiro núcleo da região após o período colonial. Então tem-se essa construção, a fundação dessa construção, como marco da fundação da cidade de São Paulo. Apesar dela ter sido fundada só posteriormente no século XVIII, foi aqui onde tudo começou. À medida que a cidade foi crescendo, que o vilarejo foi crescendo também o prédio, né? Então, a configuração atual que nós temos é uma réplica do que era no período colonial por volta de 1680. Os jesuítas foram expulsos daqui no século XVIII, né? A primeira expulsão foi no século XVII, ainda em 1640, né? Então, depois que eles voltaram para cá, já teve uma outra reforma, né? Então, houve diversas transformações nesse espaço, né? Depois eles foram expulsos no século XVIII e só voltaram aqui no século XIX. Aqui ficou um pouco abandonado, porque virou um palácio do governo, né? Então houve uma transformação, toda uma remodelação da fachada, com um estilo neoclássico, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Depois ela foi demolida, toda essa construção, primeiramente a igreja foi demolida em 1896, e o resto do complexo foi demolido na década de 1950, quando foi devolvido o sítio arqueológico para os jesuítas reconstruírem, né, o que a gente vê hoje, que é uma réplica de 1680. E esse prédio aqui, então, ele foi reconstruído, finalizado em que ano? Ele foi inaugurado em 1979, com um museu colonial, que é o Museu Anchieta, que nós temos, e com a igreja também. Né? Então é uma réplica, uma construção nova, mas que remete aos primeiros tempos da cidade de São Paulo. Na primeira construção, as paredes do espaço eram feitas com uma técnica bastante peculiar. A taipa de pilão feita de barro e de todo o material que se encontrava na época para construir, né? Então sangue de boi, gordura animal, fibras vegetais, tudo foi usado como uma massa para a construção. Essa é a técnica de taipa de pilão. Ela era socada no pilão e se construía dessa forma. Na maquete que simula como era a cidade na época dos jesuítas, dá para notar que o pátio fica no planalto da área, que na época se chamava Piratininga. Era um local estratégico. A Piratininga, esse nome indígena, que significa peixe seco, porque ocorria aqui um fenômeno da várzea dos rios Tamanduateí e do rio Anhangabaú. Né? Então a Piratininga, esse peixe seco, era por conta que aqui formavam-se algumas poças em que os peixes, quando da várzea, secava, né? Então aqui é um planalto onde se tinha uma vista muito ampla da cidade, então ataques ou quaisquer fenômenos que na época eram muito comuns, né? Ataques de tribos rivais ou dos próprios colonizadores que vinham apresar o índio,
aqui era um ponto muito estratégico, né? Por isso escolheu-se esse lugar para a fundação do Colégio dos Jesuítas. O nome Pátio do Colégio é uma lembrança da época em que os primeiros povoadores utilizavam esta expressão para se referir ao largo onde estava localizado o Colégio dos Jesuítas. O acervo do museu é rico e possui peças de vários séculos. Aqui nós encontramos o cotidiano religioso de São Paulo colonial, nós encontramos as paulistinhas, que são esculturas feitas pelos índios no processo de aprendizado do que era a fé católica, e é muito particular dessa região, por isso deu-se o nome de paulistinhas. Nós encontramos as relíquias de São José de Anchieta, como o manto que ele usava, né? Então toda essa parte de arte sacra do período colonial, algumas peças do cotidiano da cidade de São Paulo no período colonial nós encontramos aqui. O que mais chama a atenção? Eu acredito que as relíquias de Anchieta, né, são talvez uma das principais peças aqui do nosso museu, assim como as paulistinhas. Temos até manuscritos. Nós temos, além do museu, aqui no nosso complexo, museu, igreja, nós temos também a Biblioteca Padre Antônio Vieira, que dá nome a um dos principais oradores da língua portuguesa, né? Nessa biblioteca nós temos 2 cartas originais do Padre Anchieta, uma escrita em latim e outra escrita em espanhol. Para você como historiadora, como é que é estar em contato com todas essas peças, com todo esse acervo? É especial no sentido que aqui em São Paulo perdeu-se muito da história por conta da urbanização, da velocidade com que tudo ocorreu. Perdeu-se muito, o que era antigo foi considerado velho e foi se demolido, foi jogado fora. Então, especialmente para um paulistano como eu, é muito especial estar em contato com peças tão antigas aqui, né? Peças que remontam às origens da cidade, há mais de 400 anos. Então, visitar esse espaço é visitar a história de São Paulo? É visitar a história de São Paulo, é visitar a história dos jesuítas e a própria história do Brasil também. O pátio do colégio fica na praça de mesmo nome, número 2, bem no centro de São Paulo. Fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Além do museu e da biblioteca, o complexo conta ainda com a Igreja São José de Anchieta. As missas aqui são realizadas de terça a sexta-feira ao meio-dia e aos domingos às 10 da manhã. Um pouco antes, às 9h15, tem a laude, a hora litúrgica celebrada pela manhã. O órgão alemão de 480 tubos, instrumento raríssimo, só existem 2 em todo o mundo. E essa joia rara está escondida dentro de uma igreja em plena cidade de São Paulo. A paróquia Nossa Senhora da Conceição, no centro de São Paulo, é mais conhecida como Igreja de Santa Ifigênia, por causa do bairro em que fica. Construção centenária, com pinturas e obras de arte históricas, já foi catedral da cidade e a parada do nosso programa de hoje. De arquitetura imponente e interior marcante, as pinturas prendem a atenção de quem visita a Basílica. Os amigos José Roberto e José Raimundo vieram do interior de São Paulo para um congresso. Passaram por aqui e se encantaram. Eu achei ela fantástica, tá? Mais de 100 anos construída, com material de primeira, um acabamento incrível, uns vitrais maravilhosos, tá? Eu me senti muito bem. Eu achei ela linda e aconchegante. Ela é rica em história de um século atrás, ainda com riqueza de artes em todas, né, as paredes, vitrais. É a história de São Paulo, né? É rever um pouco de história, ter uma ideia de como era a arte, a construção há 100 anos atrás. Os turistas, como José Roberto e José Raimundo, formam um dos principais grupos de visitantes da igreja. É uma região de característica de rede hoteleira, então muitos que vêm para São Paulo, seja para fazerem compras, seja mesmo para visitá-la, aqui na Santa Ifigênia, 25 de março, então passam pela nossa igreja porque estão hospedados. Um segundo grupo são também transeuntes, mais trabalhadores e trabalhadoras.
pessoas que aproveitam o horário do almoço ou então, quando termina o expediente, participam da celebração eucarística. E um terceiro grupo são os nossos fiéis paroquianos, os que residem aqui no perímetro de nosso território paroquial. E é claro, além disso, os nossos irmãos sem chão, sem teto, pedintes, é a Casa de Maria da Conceição. Construída no início do século XX, esta igreja é a terceira a ocupar o local. Ela possui uma expressão, poderíamos dizer, na história da evangelização desta cidade, né, desse estado também de São Paulo, seguindo talvez, quem sabe, um itinerário, uma cronologia. Ela é caracterizada como tricentenária, porque o primeiro templo, datado de 1774, o segundo templo de 1805, o terceiro templo de 1912, que é o atual. Ou seja, ele já possui, enquanto estrutura predial e arquitetônica, 105 anos aproximadamente. De 1930 a 1954, durante obras na Catedral da Sé, a igreja funcionou como a matriz provisória de São Paulo. Esta basílica tem uma importância histórica porque nos primórdios ela foi sede de catedral. Ela tem uma alma de santuário, seja pela própria natureza do seu estilo arquitetônico. É uma igreja convidativa, acolhedora, tem o seu lado bucólico, né? Eu diríamos assim, eu sei que todo noivo baba a noiva, né? Mas eu acho a nossa igreja espetacular enquanto templo. Em 1958, ela foi elevada à categoria de Basílica Menor pelo Papa Pio XII. E devido ao bairro onde está instalada, gera uma pequena confusão entre fiéis e visitantes. Essa igreja se chama Basílica Menor Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifigênia, porque o bairro é Santa Ifigênia. E as pessoas até confundem, acham que Santa Ifigênia é a padroeira. Ela adquiriu um status, entre aspas, é claro, de copadroeira, mas a padroeira mesmo é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? E por ser do bairro de Santa Ifigênia, de Santa Ifigênia. Marco da arte sacra na cidade de São Paulo, a igreja é especial para o padre José Regivaldo. Em março de 2017, ele iniciou a segunda passagem por aqui. A primeira foi logo após a ordenação, em 1995. Entre todas as riquezas artísticas, sacras e históricas daqui, Padre Regivaldo destaca o órgão alemão de 480 tubos. Nós temos um órgão alemão que só existe 2 fabricação no mundo. Um está na Alemanha e outro está aqui no Brasil. Segundo as informações de um padre que ficou muito tempo aqui, era conhecedor, que era o padre Paulo Gozzi, né? Então esse órgão só tem ele aqui, fabricação no mundo, só tem 2. Um está aqui conosco e outro está na Alemanha. Em meio à agitação do centro de São Paulo, é aqui que a Cláudia encontra paz. Há mais de 10 anos, quando passa pela região da Santa Ifigênia, entra para um momento de oração. Eu vim para comprar um violão. E quando eu falei, nossa, tem uma igreja aqui. Aí eu entrei, eu falei, que diferente, né? Cada igreja que você entra, você tem uma experiência diferente, né? Ela transmite, assim, uma tranquilidade. Em meio ao centro, né? Tanto barulho, tantas coisas. Parece que você entra em outro lugar. É uma paz, uma tranquilidade quando você entra aqui. Por isso que você sempre volta. Por isso que eu sempre volto. É a casa do Pai, né? É bom demais, é muito bom. Outra presença frequente por aqui é o seu Antônio. A parada é obrigatória, todas as manhãs, antes de seguir para o trabalho. Antes de trabalhar, eu procuro sempre buscar a Deus e agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais uma noite. E assim eu peço sempre a bênção para a minha família, para meus amigos, né, para minhas filhas, minhas netas. E o nosso trabalho, a gente sempre busca a fé em Deus para que a gente seja abençoado todos os dias. Então vale a pena realmente fazer uma visita aqui. Eu convido a todos os turistas, a todos que querem realmente
buscar aqui um lugar aconchegante, é aqui que vai encontrar. A Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição fica na Rua Santa Ifigênia, número 30, no bairro Santa Ifigênia, no coração de São Paulo. Está aberta de segunda a segunda, das 8 da manhã às 7 da noite. As missas são realizadas de segunda a sexta-feira em 2 horários, 12h30 e 6h30 da tarde. Aos sábados, às 6 da tarde. E aos domingos, às 9 e 11 da manhã e às 6 da tarde. Padre, então estão todos convidados a conhecer, a visitar aqui a igreja? Sim. Todos aqueles que vierem ao estado de São Paulo, de uma forma especial à capital, sintam-se convidados, né? Sintam-se acolhidos por Maria da Conceição, a matrona desta casa, não só para conhecerem essa riqueza patrimonial, arquitetônica, histórica da Igreja Particular de São Paulo, mas também para encontrarem-se com Jesus Eucarístico, para fortalecerem-se nas virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Ainda hoje você vai conhecer o mosteiro que hospedou o Papa Bento XVI e o lugar onde as pessoas eram enforcadas em plena capital paulista. A nossa viagem está só começando, o intervalo é rápido. Te vejo já. Estamos de volta. Ainda hoje você vai ver como foram as caravanas das Santas Chagas de Jesus pelo estado de São Paulo e saberá que lugar é esse, em que as pessoas eram enforcadas em plena capital paulista. Mas agora vamos conhecer um templo católico que causou polêmica na época da sua construção. Os seus sinos quase foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, lugar que serviu de hospedagem para o Papa Bento XVI. No coração de São Paulo está um dos prédios religiosos mais importantes e históricos do Brasil. É o Mosteiro de São Bento, construído entre 1913 e 1912. Ele é destaque do nosso programa de hoje. A construção, imponente, abriga o mosteiro, uma igreja e a sede da Faculdade de São Bento, além de um colégio. A trajetória dos beneditinos na cidade começou no final do século XVI. A nossa história começa em 1598. Uma das primeiras pessoas que os jesuítas ou que os próprios portugueses, os cristãos, conseguiram trazer para a fé foi o cacique Tibiriçá, que era um cacique que, na realidade, a sua taba, o seu território é exatamente onde o senhor está. Exatamente aqui. Ele está atualmente enterrado na Catedral da Sé, é o primeiro cristão nessa região, né? E ele deu de presente esse terreno para a igreja, depois da sua conversão, que era o alto de um morro, onde ficava a sua taba. E, na realidade, isso foi presenteado aos monges, né? E que começaram com uma pequena casa, na realidade, assim, uma choupana, e uma choupana que tinha ao lado um espaço, uma choupana um pouquinho maior onde ficava, onde se celebrava, né? Dessa pequena choupana nós vamos ter uma segunda construção um pouquinho melhorada, mas ainda bastante precária, com sempre muito poucos monges, 4, 5 monges, não mais que meia dúzia. E depois, mais tarde, na época de Fernão Dias, que é o caçador, mais conhecido como caçador de esmeraldas, cuja sua rota é aquela que hoje seria a rodovia Fernão Dias, né?
que vai presentear a comunidade com uma construção com um pouco mais de fôlego. É uma construção colonial com mais espaço. Em 1900, monges alemães chegaram a uma São Paulo em crescimento e que tinha por volta de 100 mil habitantes. Eles impulsionaram o trabalho dos beneditinos na cidade e deram início à construção da atual igreja, obra polêmica naquela época. As pessoas achavam um absurdo, né? Uma igreja desse tamanho, né? Era uma coisa, né? Exagerada, monstruosa. Né? São 19 metros até o teto. Até o teto, e na realidade as torres têm 50 metros. Os sinos do mosteiro, na época, tinham já o apelido de Big Ben, porque a cidade toda ouvia os sinos do mosteiro. A Basílica leva o visitante a uma viagem por estilos artísticos marcantes do final do século XIX, projeto do arquiteto alemão Richard Berner. A igreja em si, ela tenta fazer um matrimônio entre o gótico. Por que o gótico? A ideia de altura e não uma igreja muito clara. Ela sempre tem um pouco de sombra, que é para um convite à introspecção. Reflexão. Isso. Depois ela tem um aspecto bizantino, da tradição bizantina, que é muita decoração. Tudo sempre muito pintado, né? Principalmente a forma de teto, né? Sempre muito pintado, assim, é uma riqueza de detalhes que vem do bizantino. Não encontra praticamente espaços sem pinturas. Não é a ideia, né? Depois o senhor vai ter como influência o românico, que são os arcos que acompanham toda a construção, né? Que é sempre uma tradição também. As pinturas nas paredes e no teto e as imagens sacras também são uma grande aula sobre arte. As esculturas foram executadas pelo belga Adrian van Emelen. Grande parte das pinturas são de autoria do monge holandês Dom Albert Gresnet, que deixou um detalhe interessante entre os trabalhos: um autorretrato pintado em uma das paredes da Capela do Santíssimo. Ainda por aqui, obras do alemão Anton Lang, outro importante artista da época. A igreja, a construção física, terminou em 1912 e já foi consagrada em 1912 pelo cardeal Gasquet. Mas as pinturas demoraram 10 anos para serem completadas. Terminou em 1922 e ela é uma igreja bastante singular, porque ela é toda pintada na arte boironense. A arte boironense é uma arte nascida mais ou menos no último quarto do século XIX, na Alemanha, em Boiron, por isso que chama boironense. E existe toda uma forma, uma linguagem dessa arte também, né? Que remonta um pouco ao mundo medieval. Ela conta uma história, que é chamada a antiga tradição da Bíblia dos pobres, né? Quer dizer, como as pessoas não sabiam ler e escrever, então através das pinturas na própria igreja reconheciam as histórias da Sagrada Escritura. Era quase que uma história em quadrinhos dentro da igreja. Aqui é o arco triunfal, o arco que separa, né, o presbitério da nave. Então você vai ter São Pedro e São Paulo, os principais apóstolos. Em cada coluna que fundamenta a igreja, sempre um apóstolo. Cada apóstolo segura a sua forma de martírio. E é interessante daí que o senhor vai ver, por exemplo, na entrada do Santíssimo, São João, evangelista, porque é aquele que, na ressurreição, ele olhou, acreditou, mas não entrou, não precisou entrar. No segundo momento ele entra. Quem que precisa ver para crer? São Tomé. Então ele fica na frente do Santíssimo, ele vai ficar eternamente olhando o Santíssimo para ele acreditar. Outro belo detalhe está nas janelas.
são os vitrais vindos da Alemanha. Todos confeccionados em Munique, né? E temos um vitral logo na entrada da cruz com os 4 evangelistas, o Espírito Santo, que tem o seu significado, o vitral da morte de São Bento, que também é uma igreja beneditina, então seria absolutamente importante, né, que tivesse a presença de São Bento, e o vitral que fica na ábside, né, que seria a grande homenageada da casa, que é a Assunção de Nossa Senhora. No altar, a imagem de Jesus crucificado, também alemã, traz características singulares. O Cristo alemão, por uma tradição até espiritual alemã, né, ou a gente pode dizer do norte da Europa, a cruz não é a sua dor, o seu sofrimento, a sua morte. A cruz é o seu trono. Tanto é que ele está morto, sim, mas sem a ideia de sofrimento, né? E com o seu braço direito já em posição de bênção apostólica. Diferente da espiritualidade, que também se casam perfeitamente, da espiritualidade mais latina ou mais do centro europeu ao sul, né? Da espiritualidade mais portuguesa, espanhola, onde se acentua o Cristo sofredor, o sofrimento físico do Cristo, né? O tormento físico do corpo de Cristo. Né? São diferenças, mas na realidade, teologicamente, as duas formas de entender a cruz devem ser vistas, uma completa a outra. É fácil reconhecer as duas figuras ao lado da cruz. São João e Maria, isso é fácil, né? Isso é simples. Mas as duas figuras ajoelhadas, normalmente as pessoas têm dificuldade em entender quem são. Adão e Eva. É a teologia paulina, né? Inspirada em São Paulo. O velho homem, Adão, se ajoelha perante o novo homem, o Cristo. O imponente órgão de 7.000 tubos está entre os maiores do Brasil. E como tudo por aqui tem ricas histórias, os sinos que tocaram durante a entrevista também não poderiam ser uma exceção. Os sinos que o senhor está ouvindo têm uma história também interessante, são sinos bastante grandes. É um conjunto de 6 sinos, de 1 a 6 toneladas. E que eles têm uma história interessante porque, na realidade, eles foram construídos, foram encomendados logo no início do século XX. Demora-se um tempo para construir e tal. E quando eles ficaram prontos, eles foram deixados num depósito, né, na região de Munique também, se eu não me engano. Só que estourou a Primeira Guerra Mundial. E o governo alemão queria, na realidade, eles fizeram uso de todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram para construir armas. É lógico que os sinos da Catedral de Colônia não derreteram, mas todos os sinos que não eram históricos, eles derreteram e queriam derreter esses sinos também. Só que daí teve como provar que eles não eram sinos alemães, eles eram sinos brasileiros. E eles vieram só depois da guerra. E foram instalados só depois da guerra. E interessante que daí muitos engenheiros ou pessoal que trabalha com engenharia química ou parte de metalurgia vem ver esses sinos, porque são os únicos sinos que sobraram daquele primeiro período do século XX, de fundição alemã. Ou seja, são itens extremamente históricos. Que hoje realmente são quase um arquivo do processo de fundição alemã no início do século XX. E entre as muitas histórias do mosteiro, conhecemos também a de Dom Hildebrando, que há 23 anos deixou a odontologia para se dedicar à vida religiosa. Tinha uma vida de pessoa normal, vamos dizer assim, não é? Sou dentista de profissão, trabalhava como dentista e por uma ocasião eu vim conhecer aqui
a igreja, que eu não conhecia. A minha família é uma família de tradição bastante cristã, né? E eu comecei a frequentar de final de semana, mas como um fiel, né? E depois, na realidade, até por gentileza da comunidade, eu comecei um processo de conhecer os monges, né? E um pouco a pouco, cada vez mais, eu fui entrando dentro da casa, digamos assim, né? E na realidade conhecendo a comunidade me conhecendo, eu participando cada vez mais dias ou mais tempo dentro da própria casa, até que chegou o momento que eu percebi que eu podia me desfazer daquilo que eu vivia para ter uma nova proposta, né? E na realidade o fundamento para esse interesse é que não há nada de mal em ser dentista, aliás, é muito bom. Não há nada de mal em ter uma profissão normal como todas as outras pessoas, mas eu não via muito sentido para mim. Então eu achei que realmente a comunidade monástica, no caso, seria uma comunidade que poderia me auxiliar e me auxilia até hoje, assim como eu auxilio a eles também, sempre no desenvolvimento de uma introspecção, de um conhecimento maior de Deus, até mesmo, principalmente através do irmão, né, do próximo, daquele que está junto de nós. Em 2007, uma grande alegria para o mosteiro. Foi aqui que o Papa Bento XVI ficou hospedado durante a visita ao Brasil. Momento importante que reforçou a mensagem interpretada pelos monges quando o Papa escolheu o nome Bento. Mais do que simplesmente ficarmos alegres, honrados, porque o Papa vai se chamar Bento, nós entendemos. Né? Nós entendemos porque é a situação que a gente percebe aqui em São Paulo, né, e que se existe no mundo. Né? Na realidade, o que as pessoas criaram uma indiferença e uma espécie de intolerância ao discurso religioso. Então, nós entendemos o nome Bento através de tentar realmente, com práticas da igreja, conseguir realmente uma reevangelização das nações ou dos povos que, em teoria, são cristãos, mas estão muito afastados de uma vivência cristã. O Mosteiro de São Bento fica no largo de mesmo nome, no centro de São Paulo, bem em frente à estação de metrô, que também homenageia o santo monge fundador da Ordem dos Beneditinos. A basílica fica aberta de segunda a sexta, das 6 da manhã às 7 da noite. Sábados e domingos, das 6 da manhã ao meio-dia e das 4 da tarde às 7h30 da noite. E atenção para as quintas-feiras. Nesse dia, ela fecha às 8 da manhã para manutenção, reabrindo às 2 da tarde. As missas são realizadas de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, 1 e 6 da tarde. Aos sábados, às 6 da manhã. E aos domingos, às 8h30 e 10 da manhã. E de domingo a sexta-feira, há um momento de oração, chamado de Hora Meridiana, sempre às 11h45 da manhã. Depois do intervalo, vamos para o lugar que era conhecido como Largo da Forca, em São Paulo, e a passagem da caravana missionária das Santas Chagas em terras paulistas. O intervalo passa voando. Te vejo já. A caravana missionária das Santas Chagas tem rodado o Brasil, levando a devoção às Santas Chagas de Jesus e fortalecendo a fé dos cristãos de todo o país. Agora vamos ver como foi a passagem da caravana em São Paulo. Confira como foi a passagem da caravana missionária em São Paulo, nas dioceses de Santo Amaro e Campo Limpo. Momentos de fé, entrega, cura e libertação. Um só coração e alma. A caravana missionária chegou ao Santuário São Judas Tadeu, em Santo Amaro, São Paulo, proporcionando aos fiéis um verdadeiro encontro com Cristo e refúgio em suas santas chagas, chagas dolorosas e chagas gloriosas. Por meio delas, é possível lembrar que depois da cruz vem a vitória. A
caravana missionária das Santas Chagas de Jesus chegou ao Santuário Mãe da Misericórdia, Instituto Amigos da Fé, local em que a comunidade pôde vivenciar um momento único de cura e libertação nas Santas Chagas de Jesus. A TV Evangelizar desembarcou na paróquia São Francisco de Assis, em Santo Amaro, e vem caravana para ser sinal de uma igreja em saída, como nos orienta o Papa Francisco. A paróquia São José da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, recebeu de braços abertos a caravana missionária das Santas Chagas de Jesus. Momentos de reflexão, entrega, cura e perdão. Finalizando a passagem por São Paulo, a caravana missionária das Santas Chagas de Jesus chegou à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Santo Amaro, levando a devoção às Santas Chagas de Jesus aos que mais necessitam de cura e libertação. É a obra Evangelizar é Preciso, levando a devoção às Santas Chagas de Jesus e fortalecendo a fé de muitos cristãos por todo o país. Agora vamos para um lugar que era conhecido como Largo da Forca. Pessoas eram enforcadas ali, em plena capital paulista. O lugar mudou de nome e existe nele uma igreja rica em história. Em uma movimentada esquina de São Paulo está uma igreja cuja história se confunde com a história do bairro da Liberdade. É a Capela de Santa Cruz dos Enforcados, parada do nosso programa de hoje. A igreja foi construída a partir de 1887, bem em frente à atual Praça da Liberdade, e que era antigamente o Largo da Forca, local onde eram executados os condenados à morte por enforcamento. Na esquina, onde hoje está a capela, havia uma cruz chamada de Santa Cruz dos Enforcados, que homenageava um soldado brasileiro condenado à morte após uma revolta. Em 1821, meados da independência, havia um grupo de soldados que estavam meio revoltados com relação ao atraso do salário, uma das questões. A segunda questão, o tratamento entre os soldados, né, de origem do Brasil e os que vieram de Portugal. Aí com isso tem dois deles, um deles chamado Chaguinhas, Francisco José Chagas, ele estava liderando o grupo. Aí o que aconteceu? Né? O grupo foi de fato preso, e o qual, né, o Chaguinhas e o outro amigo dele assumiram a culpa. Chaguinhas, ele foi condenado à forca, ficou aqui embaixo na Capela dos Aflitos, ali um tempo rezando, até era costume que o pessoal parasse um pouquinho, rezasse, né, pedisse perdão a Deus e depois ia para o seu martírio. O Chaguinhas, quando chegou a vez dele, a forca quebrou. E a regra é, se a forca quebrou, logo a pessoa é livre. Foi puxada quando arrebentou. Para que arrebentou, né? Ou seja, a vontade dos homens era a morte, mas a vontade de Deus não é a morte. Ok, o povo falou milagre, né? Liberdade. Aí o que fizeram? Tentaram enforcar de novo. A forca quebrou de novo. E o povo gritando liberdade. Liberdade, liberdade. Até depois vai dar o nome à praça, né? Que grita Praça da Liberdade. Aí pegaram ele, de fato, né? Depois o mataram com pauladas. Ou seja, mesmo com o clamor do povo, ele não foi libertado. Não foi libertado, não foi libertado, né? De fato, eles pensaram em matá-lo mesmo, né? Foi martirizado aqui. E a partir daí, aqui se levantou uma cruz, né? Aqui onde está essa capela, essa igreja. Em 1891, com o bairro já batizado de Liberdade, após os gritos do povo, a peregrinação à igreja passou a ser intensa. Pessoas de várias partes da cidade passaram a vir até aqui para acender velas e fazer pedidos a Chaguinhas, visto por muitos populares como um santo. De fato, se acendiam velas. Até dizem alguns mitos que essas velas não apagavam nem com o vento, nem com a chuva, nem com as tempestades. Né? E com isso ficou um lugar de devoção. Outro fato marcante da cidade de São Paulo acabou reforçando a ligação da capela com as almas.
o incêndio do edifício Joelma, tragédia ocorrida em fevereiro de 1974. Veio a falecer 13 pessoas, né? E trouxeram então uma ideia de devoção de 13 almas. E aí talvez alguém trazendo isso de uma forma, isso pegou como sendo mais um indicativo religioso para que essa capela permanecesse então como uma espécie de santuário para se rezar pelas almas das pessoas em geral. Apesar das referências tristes do passado e da vizinhança caótica do lado de fora, o interior da capela é aconchegante e a beleza chama a atenção de quem visita o local pela primeira vez. As pinturas nas paredes e no teto, preservadas mesmo com o passar de muitas décadas e após processos de restauração ao longo dos anos, são importantes obras de arte. As imagens dos santos, dispostas nas laterais, são também tesouros históricos da arte sacra brasileira, um acervo rico cuja beleza impressiona os fiéis. O dia de maior movimento por aqui é a segunda-feira, com 9 missas dedicadas às almas. Mais de 2.500 pessoas passam pelas celebrações. Seu César é presença frequente. Vem agradecer pela vida, graça que garante ter recebido após um acidente de carro há mais de 20 anos. A minha mãe era muito católica, ela dava aula de catecismo, ela ia nos asilos, ela fazia roupa para os pobres. Então a gente pega uma certa confiança, uma certa fé. Aí eu pedi, alcancei, aí eu fiz uma promessa, que até eu morrer eu venho aqui. Toda segunda-feira o senhor está aqui? Toda segunda-feira eu estou aqui, com chuva, sem chuva. Quem também aproveita as vindas ao bairro para visitar a capela há mais de 30 anos é Dona Maria de Lourdes. Está sempre agradecendo conquistas que ela acredita a ajuda das orações feitas aqui. Minha casa, minha saúde, meu emprego, tudo. Só tenho a agradecer. Personagem marcante da capela desde a década de 1960, Dona Selma dos Santos, a mãe Selma, entrou aqui pela primeira vez com 18 anos de idade. Hoje mora em Barueri, a quase 40 quilômetros de distância do local. Todas as segundas-feiras, sai de casa às 4 da manhã e vem para cá ajudar nas missas. Também reza o terço, acolhe, canta. Desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. É a referência de uma capela que faz parte da sua vida. É minha casa. Não tem outro... É minha casa. Não. A senhora pensa em interromper esse trabalho, parar de vir para cá? Só quando o pai me chamar. Na casa dele, quando ele achar que eu já fiz meu trabalho aqui. Mas, por enquanto, meu sonho, minha vida está aqui hoje. No velário da capela, o movimento é intenso durante todo o dia. É gente apressada, que está de passagem, mas consegue reservar alguns minutos para acender uma vela e fazer uma oração. Os recursos obtidos pela pequena loja ajudam a manter o espaço e também são utilizados para ajudar uma casa que abriga padres idosos na cidade. A Capela de Santa Cruz das Almas dos Enforcados fica na Praça da Liberdade, número 238, no bairro da Liberdade, hoje tradicional reduto asiático da capital paulista. Está bem em frente à estação Liberdade do metrô. Fica aberta às segundas, das 7 da manhã às 8 da noite. De terça a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados e domingos, das 7 da manhã à 1 da tarde. As missas são realizadas na segunda-feira em 9 horários: 7, 8, 9 e 10 da manhã, ao meio-dia, às 3, 5 e 6 da tarde e às 7 da noite. De terça a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E aos sábados, domingos e feriados, às 8, 10 e 11h30 da manhã. Um local que vale a pena conhecer, uma visita à história do bairro da Liberdade e da cidade de São Paulo. A Cidade que Nunca Dorme é realmente surpreendente. Se você quiser rever esse e outros programas da TV Evangelizar, é fácil. Basta acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Em breve nos encontramos por aqui para mais uma viagem. Até lá, tchau, tchau!